Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio, então, do videocast, né? Essa nova forma aí de levar conteúdo de moda para vocês. Então, a cada semana um episódio novo com uma temática nova. E hoje eu venho aqui para compartilhar um pouquinho, então, de um assunto que é muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar, que nós vamos falar, então, de imagem pessoal. A área de consultoria de imagem, né, é uma área muito abrangente e muitos de vocês têm afinidade com essa área. Então a ideia foi trazer um pouquinho, né, o braço aí da consultoria de imagem, que é a imagem pessoal. Mas nós vamos falar então para pensarmos nessa imagem aplicada à nossa própria imagem, né? Eu vou focar aqui hoje para falar para vocês de biotipo, então nós vamos falar para o público feminino, para que vocês, enquanto alunas, né, possam compreender um pouquinho, então, desse universo dos biotipos, entender a importância dessas referências para a imagem pessoal, tá certo? Num outro episódio, quem sabe a gente volta para falar da imagem de moda ou da imagem pessoal masculina, tá certo? Bom, então a gente vai falar, justamente como eu disse para vocês, sobre a imagem pessoal. Então nós vamos discutir um pouquinho, né, dos pormenores das relações que nós temos entre você e a sua imagem pessoal. Qual a importância disso, professor? Por que a minha imagem pessoal é importante? E a gente vai discutir um pouquinho, então, sobre esses elementos, tá certo? E aí eu começo com uma frase que eu particularmente gosto muito, que é essa que está no slide para vocês, que apresenta o seguinte: a roupa não te define, mas te representa. Eu falo sempre essa frase, você já deve ter ouvido eu falar ela, inclusive. Por quê? Porque a gente tem que pensar que nós, ao nos vestirmos, projetamos uma imagem de moda. Então, qual imagem eu estou projetando? Com esse olhar que nós temos que pensar esse processo de análise do nosso próprio guarda-roupas, das nossas próprias combinações entre as peças. Então, a gente tem que pensar a partir disso. Por quê? Porque as pessoas que estão nos observando, elas veem uma imagem e elas interpretam aquela imagem. Então a gente tem que pensar nisso. A roupa não vai definir o seu caráter, não vai definir a sua personalidade, mas ela está te representando num primeiro momento, de imediato. Então a gente tem que pensar nesse aspecto. Por isso essa frase. Então vamos refletindo sobre isso, né? Quem está bem vestido, com gosto e originalidade, revela uma boa dose de autoestima. Ou seja, se me trato bem, os outros tenderão a fazer o mesmo. Trate-se com elegância, que o mundo responderá com elegância. Eu trouxe essa breve citação só para a gente pensar que eu entendo e aí compartilho com vocês as minhas experiências, né? Eu costumo me vestir e costumo falar isso também. Eu me visto conforme meu humor. Então tem dia que eu estou de bom humor, então tem uma roupa mais elaborada, um pouco mais pensada. O dia que eu não estou de tão bom humor já é uma combinação mais simples, mais prática, mais objetiva. A gente tem que pensar nisso também, né? A forma como eu estou me apresentando é a forma como o outro está me observando. Né? Como a pessoa absorve essa composição visual que eu estou comunicando ali. Então a gente tem que pensar nesse aspecto também. E procurar sempre nos tratarmos com esse aspecto de cuidado com a aparência. Isso é muito importante, certo? E aí, então, sua imagem é o seu cartão de visita. A gente tem que pensar nesse aspecto. Não tem como desvincular a imagem desse entendimento de personalidade, de quem você é, de toda essa atmosfera que permeia a sua história. Então, a imagem de moda vai ser o nosso cartão de visita. As roupas que você compõe, os looks que você compõe, vão ser, então, essa imagem, vão projetar essa personalidade sua por meio da roupa. A gente tem que trabalhar com esse aspecto, por isso que a imagem é o cartão de visita, porque vai ser, então, esse primeiro impacto visual, ok? Então, a gente tem que considerar isso. Mas aí, né, vem a pergunta, professor, como que eu utilizo, então, a moda ao meu favor, né? Como que eu posso trabalhar esses aspectos da moda, e hoje o nosso olhar vai ser para a moda feminina, como que eu posso usar da roupa ao meu favor? E aí vem o primeiro aspecto, é o biotipo.
eu tenho que me conhecer, eu tenho que conhecer o meu corpo. Se você conhece o seu biotipo, você consegue trabalhar com as melhores configurações em termos de vestimenta para poder representar, para poder comunicar a melhor mensagem visual. Né? Por isso a gente está falando, então, de comunicação, imagem de moda pessoal. Não se trata de consultoria, porque a consultoria você vai ter que fazer esse processo para uma outra pessoa. Vamos começar por partes, né? Vamos trabalhar, então, primeiramente conosco. Entender o nosso biotipo, entender o que fica bem, o que pode funcionar melhor, quais são os tipos de peças que vão funcionar para cada biotipo. A partir desse entendimento, a sua comunicação pessoal, a sua imagem de moda pessoal já vai começar a ficar diferente. E nós que trabalhamos com moda, né, se você pensar, tem certeza que na sua família ou algum amigo próximo, vai ter sempre aquela coisa, me ajuda a escolher uma roupa. As pessoas tendem a buscar esse tipo de referência para quem trabalha com moda, com quem trabalha com moda, né? Então, a gente tem que pensar assim, se eu estiver bem representado, se eu conseguir trabalhar e aplicar essas referências para a minha produção pessoal, eu também consigo auxiliar uma outra pessoa. Não é o foco da graduação em design de moda, né? Nós estamos trabalhando com desenvolvimento de produto, mas a gente também pode linkar isso com a imagem de moda. Então, entender um pouquinho mais sobre isso vai facilitar esse processo de comunicar a sua mensagem visual e aí, quem sabe, auxiliar outras pessoas também nesse processo de comunicação, tá certo? Então, os biotipos, os diferentes tipos de corpos, né, eles possuem características específicas e aí nós vamos trabalhar com peças específicas para valorizar. O que é esse processo de imagem pessoal? O que vem, então, a ser esse entendimento do biotipo? Nada mais é do que um equilíbrio visual. Nós precisamos buscar esse equilíbrio visual por meio da roupa. Né? Então, a gente vai ter... É claro que todos têm... as pessoas têm estilos diferentes, cada um tem uma personalidade diferente, e isso tem que ser adequado depois para o guarda-roupas da pessoa, para as peças que tendem a auxiliar aí nesse equilíbrio de imagem de moda, mas sem deixar de pensar, então, nessa harmonia visual. Então, a gente começa para falar de biotipo, e hoje vai ser o foco da nossa discussão, né? Foco desse videocast para vocês é biotipo. Então, nós vamos falar dos tipos de corpos femininos e das peças que funcionam e as que não funcionam para esse tipo de corpo, ok? Então, o biotipo de triângulo invertido, as características físicas do biotipo triângulo invertido. Nós temos, então, pernas finas, um busto avantajado, ombros largos e quadril estreito. Então, eu tenho justamente a parte de cima, a parte superior do tronco, com uma maior estrutura. É isso que a gente tem que considerar. Essa estrutura corporal a gente considera para pensar as peças, pensar os produtos de moda, ok? E aí, o que a gente pode usar, professor? O que é o ideal e o que eu tenho que evitar? E aí eu separei para vocês algumas peças, algumas estruturas para a gente poder pensar nessa reflexão. Vou até ampliar o slide, para vocês ficarem, então, com a imagem maior aí. O que a pessoa, né, a mulher que tem o biotipo triângulo invertido tem que pensar em termos de vestimenta? Deve usar, então, blusas de linha simples, então, regatas, peças que são mais comuns, camisetas mais básicas, peças, então, com linhas e estruturas simples, tá certo? Camisa com decote, então, chama-se atenção para o decote, por quê? Porque eu estou criando uma linha de pele que vai, então, do decote para o pescoço, alongando a silhueta. Qual é o grande foco? Alongar a silhueta. Em todo o processo de análise de biotipo, pessoal, o foco sempre vai ser alongar, tá? Deixar a pessoa mais longilínea. Dificilmente a gente vai ter um biotipo que não vai trabalhar com essa ideia de alongamento. A grande maioria trabalha com essa ideia de alongamento, ok? Então, camisa com decote, para valorizar essa linha de colo e conseguir, então, alongar um pouco a silhueta. Saia rodada ou saia reta. Então, por quê? Porque você vai ter, então, uma continuidade do quadril, ok? E aí você vai ampliar isso para equilibrar visualmente com o volume que você tem no ombro. Então, você já cria essa ideia de uma saia evasê, por exemplo, né? Então ela vai ter uma estrutura que vai equilibrar com
a altura e a largura do ombro, tá certo? Usar cores escuras na parte de cima, então tudo que é escuro tende a diminuir visualmente. Por quê? Porque o preto absorve cor, absorve luz, né? O branco reflete, então o branco aumenta. Então, cores escuras na parte de cima, porque é a parte maior que eu quero diminuir visualmente. E mini saia ou vestidos acinturados para poder criar a linha de cintura, né? Mas sempre pensando, linha de cintura, uma saia reta ou uma saia evasê. Nada tão justo, porque daí você vai demarcar muito mais a forma do corpo e vai, então, acabar aumentando visualmente a parte de cima, tá certo? E o que deve ser evitado? Jaquetas ou blusas curtas, então, mangas bufantes, porque daí você está aumentando o volume todo na parte de cima que você quer, então, equilibrar visualmente. Blusas de decote canoa, porque daí você chama atenção para a linha de ombro. Blusas de frente única, vamos cuidar também com essa peça. Ombreira ou vestidos e saias afuniladas. Então, nada muito justo e nada que tenha volume na parte de cima do corpo, tá certo? Fica essas dicas, então, para quem tem o corpo triângulo invertido. Já para as características físicas do corpo com biotipo retângulo, ele vai ter, então, quais características? Poucas curvas, braços e pernas mais finos e cintura não definida. Então, vai ser uma estrutura meio igual, digamos assim, né? Você não tem um desequilíbrio em termos de volume, mas você também não tem esse volume para trabalhar. Então, tem que pensar ali como que nós vamos, quais estratégias, quais peças nós vamos pensar para esse tipo de biotipo. Nós vamos trabalhar, então, com o uso, por exemplo, de vestidos de cintura baixa. Por quê? Porque daí eu vou criar, então, essa ideia de cintura. Eu vou trabalhar com a cintura, né? Um pouco mais baixa para alongar a linha de tronco. Calças com bocas largas para criar um equilíbrio visual, né? Um peso nas barras ali, você já vai criando essa ideia de estrutura para equilibrar visualmente a composição. Blusas e camisetas levemente acinturadas. Por quê? Eu tenho que criar essa ideia de cintura, já que não tem uma cintura tão demarcada nesse biotipo. Então, a gente tem que trabalhar com isso. Blusas com decote V, novamente o decote para valorizar e alongar a silhueta. Detalhes verticais, né, com o uso de cinto, por exemplo. Então, detalhes que vão alongar essa silhueta. O uso do cinto para demarcar. Ou um dos poucos biotipos que permite o cinto demarcando, né, a cintura principalmente, vai ser o biotipo retângulo. Por quê? Porque eu crio essa ideia de blocos visuais. Então, eu posso demarcar, porque já que eu não tenho uma estrutura tão definida de corpo, eu vou trabalhar com a demarcação da cintura, por exemplo, uma saia um pouco mais leve, uma blusa que não está tão justa, então eu consigo criar volume para transformar isso numa silhueta equilibrada. O que deve ser evitado? A gola alta, né? Porque se você pensa numa blusa toda fechada de gola alta, você já vai criar, então, um único bloco, e aí você acaba ficando sem forma a proposta. Jaquetas curtas, vestidos de corte reto, porque se o corpo já tem uma estrutura mais retilínea, o corte reto também vai fazer com que isso fique ainda mais retilíneo. Camisas ou camisetas de corte reto, então também deve ser evitado. Cintos de tons claros, também evite esse tipo de peça, tá certo? Para as características físicas do biotipo triângulo, nós temos então ombros estreitos e um quadril e as coxas com volume. Então é um invertido, né? A gente tinha o triângulo invertido com volume na parte de cima, o triângulo tem volume na parte de baixo. Então ele é mais estreito em cima e aumenta na altura do quadril. E o que a gente tem que pensar em termos de peças? Use, então, a parte superior clara, colorida ou estampada. Por quê? Porque eu vou refletir luz, vou aumentar, vou dar volume, tá certo? Ombreiras discretas, linhas horizontais, na parte de cima, tá, pessoal? Então, posso ampliar visualmente com o uso de linhas horizontais, saias e calças em corte reto ou cores escuras, pensar nisso também. Enquanto eu tenho a parte de cima com cores claras, a parte de baixo deve ser com cores escuras. Mangas com volume, a cintura demarcada, trazer essas referências, pensar nessas peças. Já no caso contrário, o que deve ser evitado, né? A mini saia,
saias e vestidos rodados ou com pregas, porque daí você vai criar mais volume na parte do quadril, que é o que você pretende equilibrar, calça justa, blusas ou vestidos de alças finas, porque daí você vai deixar mais fina a parte de cima ainda, parte de baixo em cor clara, evitar então esse tipo de peça, tá certo? As características físicas, então, do biotipo ampulheta, né? Tem então, ombros e quadril na mesma largura. Então, tem a cintura bem definida, é equilibrado visualmente. Ombro, quadril, cintura bem definida, costas largas e coxas volumosas. Então, essa é mais ou menos as características do biotipo ampulheta. E aí, pessoas, mulheres com esse biotipo devem utilizar, então, jaquetas e blazers ou blusas, né, acinturadas, porque você valoriza, então, a cintura. Linhas verticais, para quê? Para alongar. Então, estampas listradas, listras na vertical. Ou criando linhas, por exemplo, com a sobreposição de um blazer, linhas que vão alongar, tá? Saias justas ou fluidas, então é permitido essa variação. Vestido justo, levemente acinturado. Nada de cores no quadril ou bumbum, porque se já tem um certo volume, né, o ampulheta vai ter um equilíbrio visual, mas também tem um volume. Se você usar ali algo que vai dar mais volume ainda, aí você pode desequilibrar visualmente a composição. Deve ser evitado, então, ombreiras, vestidos largos em corte reto, por exemplo. Você, então, não vai definir a forma do corpo, não vai valorizar nada com esse tipo de peça. Linhas horizontais, porque vão ampliar visualmente, então evitar esse tipo de referência. Estampas na coxa, então estampas na parte de baixo tendem a aumentar também visualmente, cuidar um pouquinho com isso. E roupas muito volumosas, né? Muitas camadas de babado, muitos drapeados, a gente tem que cuidar também com esse tipo de peça, tá certo? Bom, para o biotipo oval, as características físicas, então, do biotipo oval são volume nos quadris, né, volume no busto, volume na cintura e barriga proeminente. Então, é um biotipo redondinho, né, vai ter essas características mais acentuadas, esse volume, então, na altura do tronco, tá certo? A gente tem que pensar, então, em estratégias, em peças para equilibrar esse tipo de silhueta, equilibrar esse biotipo. Então, nós vamos usar o quê? Usar decotes em V ou U para justamente alongar. Mangas 3/4, mas mangas um pouco mais largas, nada muito justo, ok? Listras verticais ou diagonais. Verticais porque alongam, diagonais porque trazem um dinamismo para a proposta. Pence, né, e recortes também são bem aceitos, porque para estruturar todo esse biotipo. Vestido de cintura baixa, também é uma opção, você alonga o tronco. Vestidos e blusas de alças largas, saia reta, roupas do tamanho adequado, nada justo, pessoal. Tá? Não adianta a gente pensar que o justo vai fazer com que a imagem fique mais harmônica. Não, a peça tem que ter o tamanho do corpo. Essa consciência corporal é de extrema importância para pensarmos a imagem pessoal, tá certo? O que deve ser evitado, professor? Deve ser evitado, então, jaquetas ou blusas curtas, tudo que é curto, porque você vai criar blocos visuais e achatar a silhueta. Mangas bufantes, porque você vai ter mais volume, então evitar isso. Blusa de decote canoa, porque você vai aumentar também a linha, tende a ampliar e direcionar para os ombros, aumentando visualmente. Vestidos e saias afuniladas e ombreira. Então, essas são as peças que a gente deve evitar quando falamos, então, do biotipo oval, tá certo? Bom, o que é importante eu deixo como dicas aqui para a gente encerrar o nosso videocast, né? Bem rapidinho, são assuntos bem condensados para você ter essa pílula aí de conhecimento. Sempre olhe, então, no espelho, né, antes de sair de casa e veja essa composição do look como um todo. Tá bacana? Eu gosto do que eu estou vendo visualmente? Há um equilíbrio visual da minha silhueta? Pense nisso. Pense também na ocasião de uso, né? Estou compatível com a ocasião de uso? O local que eu vou está coerente? Essa roupa está coerente para o local ao qual eu estou me destinando? Eu tenho que pensar nesse aspecto também.
Detalhes fazem toda a diferença. Então, abuse de acessórios como ponto focal nas produções. Quero chamar a atenção, já tenho um decote V, mas quero valorizar mais ainda? Um bom pingente chamando a atenção para a altura do peito. Você direciona, então, ou para o pescoço, ou um óculos, ou um lenço, ou um brinco, enfim. Pense no acessório como um coringa aí para você poder complementar o look, tá certo? E acima de tudo, a dica final é que você precisa estar confortável ao se vestir. Então, independente do local, independente da ocasião, pense nisso. É preciso estar confortável, tá certo? Bom, essa foi então foram então as nossas dicas, né, para moda, pensar o biotipo, pensar a imagem pessoal a partir desse olhar do biotipo e da peça que converse melhor com esse biotipo, que represente melhor a sua personalidade, mas também valorize o seu corpo, valorize o seu biotipo, tá certo? Um abraço e até a próxima!